Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 105 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para hoje eu trouxe uma questão do Enem de 2016 que trata de gráficos. Nela, a gente basicamente tem que saber interpretar um gráfico, e esse gráfico contém colunas e linhas, além de dois eixos verticais aí para a gente trabalhar. Então, vamos dar uma lida nela e interpretá-la. O cultivo de uma flor rara só é viável se, do mês do plantio para o mês subsequente, o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. A variação do nível de chuvas nesses meses não for superior a 50 milímetros, a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius e ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Então, está aí o gráfico. Com base nas informações do gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara. E o comando da questão é: o mês escolhido para o plantio foi... Então, a gente tem que escolher qual desses meses aqui obedece a essas três condições aqui. Na verdade, ele vai escolher um mês para plantar e tem uma condição do mês de plantio para o mês subsequente. Então, vamos pensar nisso aqui. A gente tem que determinar o mês de plantio, que é o primeiro mês. Entre o mês de plantio e o mês seguinte, a variação do nível de chuva não pode ser superior a 50 milímetros. Pelo gráfico, a gente vê que a pluviosidade, que tem a ver com o nível de chuva, está representado nas colunas. Então, aqui nas colunas está a pluviosidade. E de um mês para o outro não pode ter uma variação de mais de 50 milímetros. Então, vamos ver aqui quais desses meses daria para se fazer isso. Na verdade, uma forma um pouco mais prática da gente já eliminar alguns meses de cara aqui é usar a segunda condição, que é que a temperatura mínima dos meses tem que ser superior a 15 graus. Então, a temperatura está medida no eixo de cá, no eixo vertical da direita, e o 15 graus está aqui. Ó. Então, eu tenho que escolher dois meses cujo valor da temperatura mínima seja acima dessa linha de 15 graus. Se a gente observar aqui, já dá para descartar algumas alternativas, lembrando que a temperatura mínima é dada pela linha tracejada com os losangos. Então, é essa linha aqui, ó. Essa linha é a linha da temperatura mínima. Como a gente vê, já tem 4 meses que já não correspondem ao valor da temperatura mínima, que são maio, junho, julho e o maio do outro ano, do ano seguinte. Então, esses meses já não pode ser. Desconsiderando, então, esses meses, aí a gente vai voltar para a condição inicial, que é a condição da pluviosidade. A variação da pluviosidade entre um mês e o outro não pode ser superior a 50 milímetros. A pluviosidade está sendo medida do lado de cá, ó, no eixo vertical da esquerda. Então, vamos observar aqui de agosto para setembro. Agosto, a pluviosidade foi aqui, ó, menor que 50. Em setembro, foi lá em 150 quase. Então, essa variação, obviamente, está maior do que 50 graus, então não posso plantar em agosto. Já descarto o agosto também. Em setembro, de setembro para outubro, qual que é a variação? Setembro está aproximadamente 150, como a gente já achou. Outubro está abaixo de 100, então a variação também com certeza é maior do que 50, então a gente já não pode plantar em setembro. E nem em outubro, né? Outubro, a variação aqui da pluviosidade com certeza vai passar de 50 milímetros, então já descarto o outubro também. Olhando aqui, a gente tem novembro, cuja variação para dezembro está pouca, então ele é possível. Dezembro, a gente tem uma pluviosidade batendo ali a casa dos 200, enquanto o janeiro
a pluviosidade está um pouco abaixo de 150. Então, essa variação foi maior do que 50, portanto, eu não posso plantar em dezembro, porque a variação para janeiro já está maior que 50. De janeiro para fevereiro, essa variação aqui está dentro do intervalo de 50, então poderia ser. De fevereiro para março também, né, uma variação pequena, aqui obviamente não vai dar 50, então fevereiro é possível. E em março, de março para abril, já dá uma diferença muito grande aqui. Então, março, com certeza, eu também não vou poder plantar. Além disso, o abril eu não vou poder plantar por causa da condição 2. Né? Na condição 2 é que a temperatura nos 2 meses, a temperatura mínima nos 2 meses tem que ser superior a 15. Em abril é, mas maio não é. Então, abril não pode ser, porque se eu plantar em abril, o mês subsequente é maio e a temperatura dele está acima de 15. Então, já deu para descartar aí bastante opção. A gente só está agora com o novembro, janeiro e fevereiro possíveis para o mês do plantio. E aí a gente vai para a última condição aqui, né? Que nesse período deve ocorrer um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. A temperatura máxima está medida pela linha contínua com os losangos. Então, a temperatura máxima é essa linha aqui. E aí, a gente vai ter a seguinte condição aqui, né? Vamos observar o novembro. De novembro para dezembro, o que está acontecendo com a temperatura máxima? De novembro para dezembro, ela está caindo. A condição é que ela deve ter um leve aumento não superior a 5 graus. Então, eu já posso descartar o novembro, porque aqui a temperatura está caindo. O próximo mês que a gente tem que ver agora é o janeiro. Então, a temperatura de janeiro está aqui. E de janeiro para fevereiro, está acontecendo um aumento na temperatura, ok. E esse aumento, pelo eixo vertical da direita aqui, que é o eixo da temperatura, ele não está sendo superior a 5 graus. Né? Para ser 5 graus, teria que ser uma diferença mais ou menos desse tamanho, o que não está acontecendo. Então, está acontecendo um aumento, que satisfaz a terceira condição. A temperatura mínima de janeiro e fevereiro está acima do 15, que satisfaz a segunda condição. E a variação de janeiro para fevereiro, essa diferença aqui, está dentro dos 50 milímetros. Então, satisfaz a primeira condição. Portanto, o mês de plantio tem que ser o janeiro, porque aí o mês de plantio vai ser janeiro e o mês subsequente é o fevereiro. Por que o mês de plantio não pode ser fevereiro? Fevereiro obedece às duas primeiras condições, que é a variação ser abaixo de 50 da chuva e a temperatura mínima ser acima de 15, mas o que acontece de fevereiro para março é que na temperatura máxima a gente está ocorrendo aqui, uma diminuição. Isso não pode acontecer, né? Tem que acontecer um leve aumento. Então, o mês de plantio tem que ser janeiro, para satisfazer as 3 condições que correspondem à letra A. Então, pessoal, nessa questão a gente tinha que interpretar um gráfico muito complexo aqui que tem colunas, linhas e 2 eixos para as linhas. É um gráfico bem interessante do Enem de 2016 que a gente consegue resolver sabendo interpretar um gráfico. Tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova. E a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!